ver cada um novamente aqui, continuando nosso estudo sobre a Bíblia e a ciência. Mas antes de começar, vamos começar com a oração. Senhor Deus nosso Pai, obrigado por tudo que você tem feito por nós, obrigado pela sua palavra, obrigado que ela é o suficiente para reger a nossa vida, o suficiente para que nós possamos conhecer não somente o Senhor através da salvação, mas que nós possamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus, nosso Salvador. Peço que você possa abençoar o nosso tempo juntos hoje à noite. Podemos aprender um pouco mais sobre a ciência, um pouco mais sobre a sua palavra, e focar a nossa atenção no seu propósito para as nossas vidas. Nós pedimos essas coisas em seu santo nome. Amém. Romanos capítulo 1. Vem comigo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos ver um versículo antes de começar. Depois vamos entrar com ela. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, versículo 25. A Bíblia que diz: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nós podemos olhar no dia de hoje e realmente vemos exatamente isso acontecendo. Nós vemos o mundo virando a verdade da criação de Deus uma mentira da evolução. Nós vemos o mundo colocando mais ênfase, mais importância sobre os animais, sobre as plantas, até sobre o homem, do que sobre o Criador, o nosso Deus, que criou todas essas coisas. Nós, hoje à noite, vamos ver um assunto que está entrando por aí, e muitas poucas pessoas compreendem o que está acontecendo na realidade, o que eles falam, né? E o que a Bíblia fala sobre esse assunto do aquecimento global. Nós temos ouvido bastante sobre ele, nós temos a humanidade sendo culpada, né? Eles falam que nós, através das firmas, através das fábricas, através dos nossos carros, através do que nós fazemos, nós temos poluído e temos afetado o nosso mundo. Tem vários químicos, é claro que eles falam que nós estamos colocando no ar. É a realidade, nós estamos poluindo, nós estamos fazendo certas coisas aqui para a nossa terra. Eles também falam sobre o desmatamento, falam sobre a importância de cuidar da mata, da importância das árvores. Eles falam sobre as glaciais que estão derretendo ao redor do mundo. Eles falam que nós estamos sobrepopulando, temos população demais que estamos colocando e taxando o nosso mundo por causa da população humana que nós estamos colocando aqui. Eles também falam que nós estamos esgotando, eliminando, estamos usando todos os recursos e que elas vão acabar e que nós não vamos ter mais como nós podemos cuidar do que nós temos no dia de hoje. Eles continuam e falam que o aquecimento está crescendo, e realmente nós vemos aqui que em 1860 a temperatura estava aqui embaixo e ela tem subido aqui até 2000. Mas o que realmente está acontecendo? O que é a realidade? O que Deus pensa sobre essas coisas? Nós precisamos, para entender aquecimento global, vamos falar um pouco sobre a era do gelo. A era do gelo bíblico. Nós temos na ciência, nós temos na evolução, nós temos nas escolas que falam sobre a época do gelo, a era do gelo, que aconteceu supostamente bilhões de anos atrás. Eles falam que aconteceu várias delas, a cada 100 mil anos entra uma nova era do gelo. Mas o que a Bíblia diz? O que é a realidade científica que tem acontecido ao redor do mundo? Sim, nós podemos olhar nas evidências, podemos olhar nas montanhas, podemos ver várias coisas, não vamos entrar nos detalhes de como nós podemos provar que sim teve a era do gelo,
Mas o que eles ensinam? Eles ensinam que a era de gelo, né, cobriu o mundo inteiro. Na realidade, nós podemos ver aqui, essas linhas brancas são onde os continentes estão agora. Vemos um pouco de interferência do continente. E nós vemos no branco, onde que a era do gelo realmente cobriu. Vemos que o Brasil não foi afetado pela era do gelo. Todos os continentes, menos a África, teve um pouco de neve por causa da era do gelo. Mas não foi como eles falam, não foi como eles têm que nós pensamos, que cobriu o mundo inteiro e que por milhões de anos ela estava ali coberta no mundo inteiro. A Bíblia nos ensina em Jó como ela aconteceu. Vemos cientificamente, também vemos as escrituras nos falando exatamente sobre ela. Em Jó capítulo 38, versículo 29, nós vemos de que ventre precedeu o gelo. Quem gerou a geada do céu? Debaixo de pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Nós vemos aqui Deus falando com Jó. Vemos ontem à noite Deus demonstrando a sua força, seu poder através dos dois dinossauros que ele mencionou para Jó, Leviatã e Tiamat. E aqui, antes de falar sobre os dinossauros, está falando sobre o que estava acontecendo naquela época. Jó viveu durante a era do gelo. A era do gelo começou logo após o dilúvio, e vamos entrar nos detalhes dela daqui a pouquinho. No mesmo capítulo, nós vemos versículo 8: o que escondeu o mar com portas, quando se rompeu os céus da madre, quando eu pus as nuvens para a sua vestidura e a escuridão por faixa. Nós temos aqui duas coisas muito importantes para nós entendermos. Aqui nós temos as nuvens e nós também temos a escuridão por faixas. Deus está falando aqui para Jó o que estava acontecendo lá. Jó tinha observado esses acontecimentos e Deus está perguntando a Jó quem fez isso acontecer. Essas nuvens, é claro, as nuvens que nós temos como qualquer outro tempo, né? Depois do dilúvio, as nuvens que nos dá a chuva ou a neve. Essa faixa, vamos ver o que ela realmente é. Quando a radiação solar diminui e a atividade vulcânica aumenta, temperaturas globais caem drasticamente. Eu lembro que ontem, ou domingo à noite, nós falamos sobre os vulcões que entraram em erupções durante. Desculpa? Tudo bem. Os vulcões que entraram em erupção durante o dilúvio. Nós vemos lá elas por volta de todos os continentes. E essas erupções, elas fazem muitas coisas. Nós temos Krakatoa em 1883. As temperaturas médias globais caíram 1,2 graus um ano após a erupção. Quantos já ouviram falar sobre o vulcão Krakatoa? Alguns, não tanto todos, mas alguns. Krakatoa é um vulcão na Indonésia. Ela entrou em erupção em 1883. Por causa da erupção, nós vemos que até 5, 6 anos para frente, 7, 8 anos para frente, nós vemos que ela afetou as condições ao redor do mundo inteiro. Mas o que é que nós notamos aqui? Que as temperaturas caíram 1,3, 2, e cinzas foram impulsionadas a uma altura de 80 quilômetros. Essas cinzas que foram impulsionadas, que entraram a 80 quilômetros na atmosfera, elas se espalham. E essas cinzas se fecham ou se tornam uma faixa escura. Ela faz com que o sol não consegue aquecer o chão, não consegue trazer um calor para o chão, para nós que estamos aqui. Então nós temos os vulcões que estão aquecendo as águas. Nós temos os vulcões que estão explodindo dentro da água logo após o dilúvio. E com isso nós temos uma maior quantidade de evaporação. Nós temos uma quantidade maior
de umidade no Sol, ou na atmosfera. Com essa umidade, nós temos as nuvens ali, é claro, se formando. Com as cinzas, essa faixa de escuridão que está sendo colocada, principalmente aonde que os vulcões estão, mas por causa de tantas delas, cobriram uma boa porção do mundo, eu creio. E isso realmente faz com que a era do gelo começasse lá. Este vulcão só foi um, traga todo. Esse vulcão, ele impulsionou, e com isso, em 1883, ela entrou em erupção. Em 1888, 5 anos depois, nós temos várias tempestades de neve acontecendo ao redor do mundo. Mas nos Estados Unidos nós tínhamos locais onde que na Nebraska as temperaturas caíram 10 graus. Isso é 5 anos depois do vulcão. Mas isso é causado por causa das coisas, as nuvens, a ilha Krakatoa estava bem lá no mar, então ela explodiu, também entrando nos mares, esquecendo a água, dando aquela evaporação, escondendo o sol da terra para que ela não pudesse aquecer, então a atmosfera fica fria e cai uma quantidade maior do que normal de neve. Outros lugares, 28 graus algumas horas. Isso por causa de um vulcão. Depois, nós também encontramos em março, mesmo ano de 1888, nós vemos 1,3 metros lugares que é onde caiu a neve. Em março, de vez em quando neva nos Estados Unidos, mas geralmente é muito pouco. Que nós temos a continuidade do que está acontecendo por causa de uma erupção 5 anos antes. A nuvem de poeira da erupção cobriu completamente a área. Estava escuro até 415 quilômetros de distância do vulcão. Nós temos o vulcão explodindo e as cinzas que ela colocaram na atmosfera ali cobriram o suficiente para que 415 quilômetros de distância do vulcão estava escuros. A escuridão durou mais do que 24 horas em locais que estavam a 210 quilômetros, 57 horas em lugares que estavam a 81 quilômetros na área imediata. A escuridão total continuou durante 3 horas naquela região da Indonésia. Nós temos aqui, nessa parte do mundo, 1883 explodiu. Em São Paulo, a única vez capital que levou foi 1913, e foi causado por não somente essa, mas outra erupção que estava acontecendo. Nós vemos então que um vulcão, o que ela conseguiu fazer drasticamente no mundo inteiro. O vulcão estava aqui. O que eu mostrei 5 anos depois foi nos Estados Unidos. Mais anos depois no São Paulo. Um vulcãozinho aqui que afetou literalmente o mundo inteiro. Depois do dilúvio, houveram muitos vulcões. E isso fez com que nós tivéssemos a era do gelo. Não é errado falar que nós tivemos a era do gelo, podemos ver evidências globais sobre ela, é a realidade. Mas o que não acontece, o que é fora do contexto é que ela cobriu o mundo inteiro e que ela durou milhões ou 100 milhões de anos. Aqui nós vemos então as águas quentes depois do dilúvio, por causa do aquecimento, por causa dos vulcões. Ela faz com que o ar aqui fica preso realmente por causa dos ar quente não. O ar quente aqui entra com frio, por causa das águas estar evaporando e sobe para a terra tem caindo a neve. Então nós temos, por causa dos vulcões ao redor do mundo, nós vemos a era do gelo. A era do gelo provavelmente demorou uns 500 anos depois do dilúvio. Então o dilúvio foi 2.400 anos antes de Cristo e ela durou até mais ou menos 1.900 anos antes de Cristo, da forma que nós vemos lá onde ela cobriu
metade dos Estados Unidos e a Argentina completa e algumas outras porções da América do Sul. Então nós vemos as águas, os vulcões debaixo da água durante o vulcão, durante dilúvio, obrigado. E a escuridão por cima fazendo com que caísse as neve ao redor do mundo inteiro. Então, para haver qualquer tipo de crescimento de gelo glaciais, nós temos que ter esse tipo de coisa aqui. Águas quentes, onde que elas evaporam. Se tem alguma coisa que está prevenindo que o sol aquece o ar, vulcões ou outras coisas, aí cai uma quantidade de neve. E com a duração, mais que isso dura, é claro, maior que vai ter as geleiras e todo esse tipo de coisa. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, eles perderam um avião em 1942. Aquele avião, ele foi perdido e eles não mexeram com ela até 1990, que eles redescobriram ela. Quando eles redescobriram, eles decidiram cavar um buraco para descer e resgatar aquele avião. E desceram 75 metros. Olha, isso foi recente. Entre 1942 até 1990, 75 metros de acabou sendo gelo, né? Por causa da neve e tudo mais. E somente 48 anos. Então, basicamente, um pouco mais do que 1,5 metro por ano de neve está caindo em cima daquele avião. Agora, isso é recente. Isso é no tempo de hoje, onde que não é, onde que as temperaturas estão bem mais quentes do que estavam logo após o dilúvio. Eles querem que nós pensamos que o gelo, quando eles cavam, eles fazem medidas e eles veem um traço de cada vez que tem uma lâmina, uma coisa, eles falam que é um ângulo para que aquilo pudesse acontecer. Aqui nessa camada de gelo que nós tiramos aqui desse laguinho artificial, nós vemos que tinha 7 lugares diferentes. Eles dizem que essas 7 camadas deveria durar 7 anos para criar. Isso aqui foi em 3 dias. Eles falam que a era do gelo demorou milhões e milhões, tanto tempo, porque eles contam essas camadas e falam que cada camada é um ano. Agora, você pega 7 camadas em 3 dias e eles vão dizer que é 7 anos. Então, qualquer camada de qualquer quantidade de níveis, eles vão dizer que é milhões e milhões de anos. Não é. 3 dias, 7 camadas. É simplesmente o que tem que acontecer. Tem que estar um pouco frio, um pouco quente. Um pouco frio, um pouco quente. Não demora para esquentar o sol, para derreter só um pouquinho daquele gelo, para colocar aquela camada. Depois neva de novo. Isso acontece nos Estados Unidos com frequência mais do que uma vez por dia. E vemos aqui realmente em 3 dias nós vemos 7 camadas sendo criadas. Então eles querem que nós pensamos que a era do gelo foi um tempo enorme. Por quê? Por vários motivos. Mas eles querem encontrar sempre ao que Deus diz, ao que Ele ensina. O mundo, eles querem, ou eles falam, que as pessoas são a causa de todos os problemas. Temos demais deles, a humanidade. Precisamos nos livrar de alguns deles. E a proibição de DDT, é tão bom como qualquer outro jeito. O DDT foi o sistema mais eficaz de matar um mosquito. E eles tiraram isso para poder continuar a morte pela malária e tantas outras doenças que vêm através do inverno. Eles também dizem que cristãos são nossos inimigos. Se o direito de animais vai ser bem sucedido, precisamos destruir a tradição religiosa judeu-cristã. Eles falam que nós somos a causa
os problemas. Nós, a humanidade, e aqui os cristãos somos o inimigo. O que eles estão falando aqui? Eles querem dar mais direitos aos animais do que à humanidade. O que nós lemos no começo, em Romanos. Eles colocam mais ênfase na criatura do que no Criador. Lembre que nós, como os homens, somos criados na imagem de Deus. Então eles querem colocar mais ênfase naqueles que não são na imagem de Deus. Então, não somente querem tirar o foco de Deus, mas também querem tirar o foco da humanidade e colocar nas plantas e nos animais. Eles também dizem que o mundo tem câncer, e o câncer é o homem. E por isso que eles falam um monte de coisa, como nós vemos no domingo. Eles dão evidências, mas não mostram o todo. Eles nos ensinam que por causa do dióxido de carbono que nós estamos emitindo no ar, que o mundo está se aquecendo. Essa é a realidade. Sim, nós temos aumentado o número desse linha preta aqui, é o volume nosso. Mas aqui são as temperaturas. Percebe? Não. O carbono monóxido está subindo, se nós estamos causando isso, não vou negar isso. Mas o padrão do crescimento desse não segue a linha do aquecimento. Eles falam sobre o desmatamento e a importância de manter a vida da floresta para que nós possamos respirar, porque elas dão o oxigênio para as nossas vidas. Já lemos aqui que eles estão colocando a importância, mais importância nas plantas, mais importância nos animais do que na própria humanidade. Estamos desmatando? Possivelmente. A realidade é que Deus nos colocou. Vamos chegar lá dentro. A realidade é que 70% do oxigênio do mundo vem da vegetação do oceano. Nós poderíamos desmatar o mundo inteiro e não vai afetar o nosso oxigênio principal, que é o que vai afetar. Eles dão uma porcentagem, um fato, dão uma verdade, se nós talvez estamos tirando mais plantas do que tínhamos na antiguidade, relativamente. Mas por que é que nós temos plantas? Por que é que Deus criou elas em primeiro lugar? Em Gênesis 1, 26 e 28, nós vemos que Deus criou essas plantas e o homem... Eu só vou falar então o que está escrito. Em Gênesis 1, 26, nós vemos em várias vezes que é para nós dominar e sujeitar. Deus deu a ordem para Adão e Eva antes deles pecarem. Gênesis 1, o pecado veio, Gênesis 3. Deus deu a ordem para Adão e Eva para dominar, para sujeitar, para usar as plantas para o seu proveito. No próximo versículo, versículo 29, nós vemos que ele deu para mantimento. Então Deus deu a ordem para Adão e Eva para dominar, para sujeitar, para usar para o seu proveito, e uma das razões que nós usamos é para o nosso mantimento, como nós vemos em versículo 29. Em Ezequiel capítulo 47, nós vemos ali: o seu fruto servirá de comida novamente, e sua folha de remédio. Deus criou as plantas, uma das razões é para o mantimento, uma das razões é para o tempero, ou uma das razões é para o medicamento, para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos ter uma vida melhor. Então Deus criou as plantas para quem? Para eles? Não, para nós. Criou para o nosso proveito. E criou a beleza que nós encontramos no mundo, para que nós possamos olhar na criação, como nós temos visto nas outras noites, e não somente ver as estrelas, mas ver a maravilha da criação de Deus e louvar o seu nome. Mas quando eles tiram o foco da onde que deveria estar, eles colocam a importância nas plantas, e tem certas igrejas que não puderam ser construídas porque tinham uma planta específica lá que eles não permitiam que eles tirassem. Quando o foco é trocada, quando nós não temos mais domínio, nós não podemos mais sujeitá-las como nós queremos, para o nosso proveito, então nós estamos colocando foco
Eles falam que nós temos uma população além do que o mundo consegue aguentar. Eles dizem que em 2050 nós teremos quase 9,5 bilhões de pessoas. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eles falam que com isso nós estamos matando tudo e nós estamos não temos mais aonde viver. Se você já viajou só um pouquinho, você vê um monte disso. Terra sem nada. A verdade é que toda a população toda a população do mundo cabe na forma. Nós não temos perigo de acabar com a terra, de acabar com o espaço. Não estamos nem perto. Podemos dobrar, podemos nem ser quanto a gente vai crescer, mas não temos que nos preocupar com isso. Verdade, novamente, Gênesis 1. Gênesis 1, 28 diz: e Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a. Deus nos ordenou para encher, Deus nos ordenou para dominar ela. Não sei porque ela está fazendo isso, desculpa. Em Isaías 40, versículo 18, nós também vemos que Deus a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. O mundo tem seu oposto. Já custou, que já está morto agora, mas ele disse: para estabilizar a população mundial, precisamos eliminar 350 mil pessoas por dia. Isso que eles querem. Por quê? Porque se eles mataram um monte de pessoas, eles não têm a oportunidade de aceitar Jesus. Eles não têm a oportunidade de servir a Cristo. Eles não têm a oportunidade de fazer o que Deus os teve aqui para fazer, o propósito da vida deles. Não foi somente Jacques Cousteau que disse, mas também Ted Turner. A população mundial de 250 a 300 mil pessoas, o declínio de 95% do presente seria ideal. Os dois querem completamente, basicamente, aniquilar e acabar com a humanidade. Príncipe Philip: se eu sucedesse de ser encarnado, eu gostaria de voltar para o mundo como um vírus matador para abaixar os níveis da população humana. Comida é poder. Usamos para controlar comportamento. Não nos desculpamos. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra dura, semeará e cegará. E frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessará. Deus já prometeu em Gênesis que nós nunca cessaremos de ter comida, que nós nunca cessaremos de ter calor ou frio. Nós não temos como destruir a terra. Nós podemos fazer o que nós queremos e ela vai permanecer, porque Deus já prometeu isso. Aquecimento global. 1860. Nós temos aqui as temperaturas baixas e elas sobem até o dia de hoje, depois de 2000. Lembra que a erupção ali em Krakatoa foi mais ou menos aqui? Esse é o que eles mostram, esse é o que eles falam, esse aqui é nós conhecemos. Eles mostram aqui as linhas 1887, aqui nós vemos aqui o glacial que estava até aqui em 1887, 906, 931, hoje está bem pequeno. Concordo? Foto demonstra a realidade. Mas qual é a
realidade além do que eles falam. Aqui, Krakatoa. Subiu. Mas aqui nós estávamos na mini era glacial. Em 1600, o mundo estava aterrorizado pelo crescimento da neve e do gelo que estava descendo as montanhas, entrando e matando muitas aldeias, completamente destruindo cidades inteiras, com a velocidade que a neve e o gelo estavam crescendo naquela época. Eles nos mostram o crescimento bem onde estava mais frio, onde está hoje. Aqui é o tempo medieval, aqui é onde Marco Polo estava, nessa temperatura que é bem além do que nós estamos hoje. Marco Polo escreve sobre uma ilha no reino de Kerman, a cidade de Ormuz. Diariamente estava no oceano, as pessoas entravam no oceano para evitar a morte por asfixiação dos ventos que vinham diariamente das 9 ao meio-dia, e vinham cada ano de junho até setembro. Vocês não entravam na água e cobriam seu rosto com um pano. Vocês ficavam na ilha, vocês ficavam na cidade, eles morriam imediatamente. O calor era tão grande, muito além do que nós temos hoje. Daquele tempo começou a cair, a neve cresceu drasticamente, na Europa eles estavam apavorizados com o glaciar que estava crescendo. E agora está começando a voltar para onde estava antigamente. Vamos. Tempo de Cristo faz a mesma coisa que isso. Não temos aquecimento global. Temos flutuações. Acabamos de descobrir alguém faz alguns anos atrás, um ciclo de 7 anos. E tem outros ciclos também, muito maiores. Temos pelo menos 78 grandes variações nos últimos 4.500 anos. Ou não, nós não temos a medida para falar exatamente a temperatura, que até aqui nós não temos medida exata, mas nós podemos olhar em outras formas, não somente as medidas, mas através das árvores. Nós podemos cortar a árvore e a árvore em si vai nos falar muito sobre a temperatura daquele ano e tantas outras coisas. Aquecimento global não está acontecendo. O que está acontecendo é que o mundo novamente está tentando tirar o nosso foco das coisas importantes. Estão tentando colocar o nosso foco nas coisas que não importam, as plantas, os animais. O nosso foco deveria estar em tentando alcançar almas para Deus. Não tentando salvar uma planta, uma árvore, não tentando salvar uma baleia, não tentando salvar um cachorrinho, mas sim tentando ganhar as almas para Jesus Cristo. Através do crescimento global, através de todas as coisas que eles têm falado no passado, eles nos tiram o foco de onde que Deus quer que o nosso foco esteja. Podemos olhar onde que já demos nas últimas estudos que na biologia, na ciência, na história, não importa qual o foco, a agenda do mundo sempre é contrária a de Deus. Psicologia, agenda do mundo, contrária de Deus. Filosofia, agenda do mundo, contrária de Deus. Ciência, agenda do mundo, evolução, contrária de Deus. Nós temos que tirar os nossos olhos do mundo. Temos que tirar o nosso proveito da filosofia deles, parar de pensar como eles pensam e voltar a pensar como Deus quer que nós pensamos. Voltar a lembrar que vai ter um aquecimento global, como Deus destrói. Mas até lá,
nós temos um grande privilégio de espalhar as boas novas ao redor do mundo. Infelizmente, nós nos perturbamos, nós nos preocupamos, nós fechamos os nossos olhos para que Deus está triste com o que o mundo está conseguindo fazer nos nossos corações, nas nossas mentes, completamente nos tirando do foco pelo qual ele nos fez. Eu conheço pessoas dos Estados Unidos que o tempo inteiro estão preocupados em reciclar, o tempo inteiro estão preocupados em proteger isso e proteger aquilo, só isso, fazendo nada disso. O tempo inteiro, dinheiro inteiro gastado no que o mundo e Satanás quer que eles gastem. O foco de Deus é gastar isso. Não a terra. A terra está aqui do nosso proveito. Não nós aqui do proveito dela. Mas que nós podemos lembrar que a filosofia deve sempre ser não o que o mundo fala, mas o que Deus quer que nós pensemos. Nós entendemos que é Deus que nós devemos estar nos preocupados com o que Ele pensa, com o que Ele fala. A ciência, já vimos, nem consegue comparar com o que a Bíblia tem a dizer. O problema maior é que eles pegam evidências pequenas e deixam o nosso foco. Com aquelas poucas evidências, eles pegam e transformam o nosso pensamento. Você está deixando que o mundo te controle. A evolução, a religião da evolução foi criada para nos tirar, para tirar Deus de nós, tirar Deus da humanidade. A evolução foi criada para que nós não precisássemos fazer o propósito, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós falamos que nós cremos na criação, mas vivemos a filosofia do mundo, fazendo o nosso propósito, em vez do propósito de Deus. A evolução foi criada porque eles não queriam seguir o propósito de Deus para as suas vidas. Queriam seguir a sua própria caminho, o seu próprio jeito, a sua própria filosofia. E nós, como crentes, tantas vezes deixamos aquela mesma filosofia entrar na nossa vida. Mesmo falando que somos criacionistas, mesmo falando que somos filhos de Deus, mesmo falando que somos cristãos, a nossa vida segue o nosso propósito e não o propósito de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Sua palavra. Obrigado que nós não precisamos nos preocupar com o que o homem pensa ou o que o homem diz. Pois se o Senhor quer que aconteça, acontecerá. E se o Senhor não quiser que aconteça, não acontecerá. Nos ajude a tirar os nossos focos dos nossos propósitos, dos propósitos do mundo, da filosofia, da psicologia, da evolução. Nos ajude a colocar a nossa mente em Ti. Lembrando que o Senhor colocou cada um de nós um propósito específico para as nossas vidas. Nos ajude a não somente conhecer qual ela é a nossa vida individual, mas nos ajude a seguir ela, buscando almas, tentando transformar vidas, fazendo tudo o que nós podemos para chegar na Sua presença e ouvir um Deus orgulhoso que nós temos feito, ouvir um Deus maravilhoso que Ele é, satisfeito com as nossas vidas. Mas nós pedimos essas coisas, Senhor. Os olhos fechados um momento. Deixa eu só perguntar: alguém que hoje à noite não tem certeza que salvo vai ao céu? Alguém hoje à noite está em dúvida? Nós sabemos que vai chegar quando esse mundo vai falar, mas nós precisamos ter certeza que somos salvos. Cristo voltará. Alguém hoje à noite tem dúvida? Quer dizer, pastor, eu não tenho certeza. Fala para mim. Alguém hoje à noite? Importa
a gente presta atenção na palavra de Deus e não muitas coisas que estão sendo em volta de nós que tiram da gente da palavra de Deus. Maravilhoso, nosso Deus está em controle desse mundo. Ele controla as nuvens, Ele controla os vulcões, Ele controla o gelo, o frio e o calor. Está nas mãos dele. A gente não tem que ficar tão preocupado. A gente precisa ficar preocupado nas coisas que a palavra dele diz. Importa que a gente confie na palavra de Deus e segue o que Ele diz. Pai, pedimos que o Senhor ajude-nos a chegar mais perto de Ti e colocar as coisas do Senhor como algo importante em nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém. Vamos